O entardecer tombava sobre o sertão como se fosse o último suspiro de um dia cansado. O solo estava partido em placas, fissuras que abriam como veias secas, e o ar cheirava a pó e a memória de chuva. Ao longe, a mangueira pendia sem água, uma sombra de esperança que já não se movia. A pequena casa de taipa parecia encolhida sob o peso do céu. Suas paredes guardavam o calor do dia e o silêncio das noites em que a chuva não vinha. Daniel caminhava com as ferramentas à mostra, a enxada marcada por muitas mãos, o facão com cabo gasto, um balde que tilintava quando batia na perna. Seu corpo suado brilhava na luz ocre, e o rosto tinha a rigidez de quem já aprendeu a contar o mundo em sulcos e torrões. Ele parou alguns segundos, tocou o chão com a palma da mão, como quem tenta lembrar um cheiro perdido, e sentiu a crosta quebrar sob o toque. Era como tocar um osso velho. Maria ficou na porta, ajoelhada, as mãos juntas como se apertassem uma bênção. Não era uma prece retórica. Suas palavras eram curtas, íntimas, um pedido que vinha de dentro. Dá-nos só um dia, Senhor. Um dia de colheita, um dia de descanso. Seus olhos fechavam e abriam ao ritmo da respiração, e cada som do quintal, o gemido de uma galinha, o ranger de uma porta, parecia responder à sua súplica. A fé dela não enchia a boca de palavras grandes. Era um compasso silencioso que sustentava a coragem de continuar. Ao redor, os vizinhos observavam. Uns vinham espiar por cima do muro, outros cochichavam à sombra de uma goiabeira minguante. Havia olhares de pena e também olhares de censura. É tolice insistir nessa terra, dizia um, empurrando a aba do chapéu para trás. Vende e vai embora, murmurava outro, já vendo em pensamento as notas que resolveriam dívidas. Entre as vozes corria um juízo sutil. A perseverança de Maria e Daniel dividia a comunidade entre a admiração e a incredulidade. Quando o som de cascos rasgou a tarde, tudo se aquietou. Dom Aurélio apareceu no alto do caminho como uma imagem deslocada. Chapéu bem posto, botas engraxadas, um paletó que refletia a última luz. Montado em um cavalo que trotava com pressa, ele desceu até o quintal, com a segurança de quem conhece o valor das coisas em cifras e contratos. Seu sorriso era calculado. Ele não veio com palavras mansas. Veio com oferta em papel, com números que pareciam curar ou condenar. Vendo as terras, compro o seu descanso, disse, e tirou do bolso um papel que dobrou com a mesma frieza com que oferecia o dinheiro. Alguns vizinhos prenderam o fôlego. Para alguns, a soma no papel podia ser libertação, para outros, traição. Daniel ergueu o rosto devagar. Não havia nela a pressa de quem precisa gastar ou gastar-se. Havia o cuidado de quem guarda histórias no solo. Para ele, aquele chão era mais do que terra. Era a memória da avó que plantou milho com as unhas sujas. Era o riso das festas de São João. Era o berço das promessas de família. Maria apertou as mãos, sentindo o peso da proposta. O dinheiro prometia remédio e alimento, mas também pedia algo que não se mediria em notas: a despedida de raízes e lembranças. Dom Aurélio falou de forma prática, como se cada palavra fosse cálculo. Dou o dobro do que já ouviram. Vocês não precisam insistir num chão que não dá mais. Havia na oferta o perdão conveniente para a derrota, uma saída por cheque, sem lama. Os vizinhos trocaram olhares. Alguns já planejavam mudanças, outros guardavam silêncio resignado. Maria, ainda ajoelhada, pediu tempo. Não se tratava de orgulho cego, mas de respeito pelo que carregavam, promessas sussurradas em noites de aflição. O nome da terra marcado em cada ato da vida. A decisão que se aproximava tinha o peso de um rito. Vender significaria deixar de ser os guardiões daquele chão. Recusar poderia significar permanecer na luta, sem garantias de vitória. O sol baixava, tingindo a poeira de ouro.
Na cena, Daniel com suas ferramentas, Maria em oração, Dom Aurélio com o papel e os vizinhos em suspense. Havia promessa e ameaça ao mesmo tempo. A seca havia partido o solo, mas não havia ainda partido a vontade de crer. Entre a dureza do chão e a suavidade da oração, cada coração mediu, em silêncio, o preço de continuar acreditando. Quando a noite começou a limpar o céu, as vozes se aquietaram e o papel continuava na mão de Dom Aurélio. A escolha ainda estava por vir. Era uma promessa velada e pesada, a de que a esperança, mesmo sussurrada entre rachaduras, poderia ser considerada um dom, e que talvez, para manter esse dom, seria preciso recusar as cifras e ouvir algo mais além do valor da moeda. A noite caiu como um manto pesado sobre a fazenda. O mundo ficou menor, reduzido ao bater suave do vento nas portas e ao brilho vacilante de uma única vela. Na casa de madeira, o clarão quente desenhava sulcos na pele de Maria. As linhas do rosto, os dedos calejados, o linho do vestido remendado. Ela ajoelhava-se num pano gasto, os olhos fechados, os lábios movendo preces que conhecia de cor. Eram palavras simples, sem teatralidade, que saíam como quem coloca lenha no fogo para que a chama não morra. Pedidos por chuva, por sustento, por coragem para enfrentar dias que pareciam não ter fim. Ao lado, Daniel se inclinava sobre a mesa, as mãos cobertas de graxa enquanto desmontava e remontava a velha bomba manual. As peças rangiam, a borracha reclamava, o metal tinha memórias de outras mãos. Junto a ele, espalhados, estavam mapas feitos de recortes, contas marcadas com números que apertavam o peito, anotações de possíveis poços e rotas de cano. A luz da vela pintava tudo com tons de âmbar. O reflexo no aço dava à cena uma precisão quase reverente. Ele não falava muito. Deixava que cada movimento fosse resposta à oração de Maria. Para Daniel, cada aperto de parafuso era uma oferenda silenciosa. Entre as paredes finas conversavam outros ritmos. Pela fresta da janela, via-se a silhueta de vizinhos reunidos, suas vozes se transformando em sombras e sussurros. Alguns murmuravam que era melhor vender a terra, que resistir era vaidade. Outros, com desprezo fácil, falavam do fazendeiro Dom Aurélio, como se já fosse certo que ele conseguiria arrastar o destino com seus papéis e dinheiro. Um emissário vinha e ia, e naquela noite trazeram um envelope selado, uma proposta formal, fria em sua polidez. Dom Aurélio oferecia cifras que para muitos fariam qualquer um repensar a coragem. Daniel apertou o papel entre as mãos, como se segurasse uma pedra quente. Mas dentro da casa havia um outro tipo de moeda. Maria, sem ostentação, percebia a terra como corpo que guardava memórias e promessas. Para ela, não se tratava apenas de preço. Em seus pedidos, incluía também o homem que oferecia a compra, pedindo por misericórdia e humildade em corações que o ouro acendia. A fé dela não era fuga nem conformismo. Era um alicerce que permitia que olhos cansados vissem possibilidades. A noite avançou com o som dos ponteiros de um relógio esquecido. Daniel fez cálculos, traçou esquemas e testou a bomba até que suas mãos tremessem menos. Maria prosseguia em suas orações como quem varre uma casa para receber visita. Purificava medos e renova esperanças, transformando a ansiedade em calma operante. À medida que o trabalho físico e a oração se entrelaçavam, algo de novo emergia. Não uma promessa mágica de chuva, mas uma certeza cotidiana de que havia meios para resistir. Cavar mais fundo, costurar parcerias, ensinar outros a consertar o que quebrava. Lá fora, as conversas do povoado iam e vinham. A indiferença era um tecido fino que cobria muitos corações, não por maldade, mas por proteção.
Incluir-se nos problemas alheios poderia trazer retaliação ou vergonha por perdas compartilhadas. Ainda assim, alguns olhares encontraram a casa iluminada e demoraram mais no caminho. Curiosidade, respeito ou talvez um resquício de solidariedade os puxava. Houve um instante em que Daniel deixou as ferramentas e aproximou-se de Maria. Tocou-lhe a mão, coberta de pó, e ela abriu os olhos. O encontro foi breve, mas suficiente para dizer tudo o que as palavras não cabiam. "Eu não vou vender", murmurou ele, firme. Ela sorriu com a paz de quem já havia feito um pacto silencioso. "Eu não vou parar de pedir." Não havia divisão entre as suas posturas. Trabalho e oração, para eles, eram faces da mesma resistência. Quando a vela ameaçou se apagar, a casa ficou envolta num silêncio profundo. Não era desespero, mas uma expectativa tranquila. Daniel ajeitou a bomba ao lado da cama. Maria apertou o rosário no bolso, como quem guarda uma promessa na pele. Antes de dormir, trocaram olhares que diziam: "Resistiremos um dia de cada vez." Na manhã vindoura, o dia certamente traria novas pressões de Dom Aurélio, ofertas mais insistentes e talvez ameaças veladas. Mas naquela noite, naquele abrigo de luz pequena, algo se consolidou, que a esperança pode ser cultivada tanto com as mãos quanto com a oração, que nem tudo o que tem preço tem valor, e que a verdadeira resistência começa quando dois corações se alinham para proteger o que reconhecem como sagrado. E assim, entre silêncios e planos, Maria e Daniel adormeceram, guardando a chama de que amanhã haveria de nascer algo. Talvez não tempestade de céu, mas o fluxo de trabalho, fé e comunidade, que começa a transformar a terra rachada. O primeiro pingá chegou como um aviso tímido, quase perdido no sopro quente que cobria o sertão. Daniel e Maria pararam na soleira da casa, olhos pregados no céu, como se quisessem segurar cada gota que caía. A primeira chuva parecia hesitar, depois ousou mais, e logo a terra, tão ofendida pela seca, recebeu-a como quem recebe um amigo há muito esperado. Aquele cheiro de chão molhado, intenso, doce, profundamente vivo, subiu como um alento, e com ele veio um riso baixo que escapou de Maria, misto de surpresa e gratidão. A intensidade aumentou. Nuvens cinzentas se rasgaram em clarões e trovões distantes, e a água começou a desenhar caminhos por entre as rachaduras do solo. Onde antes havia placas duras e grises, finíssimas veias de lama se formaram, e sementes adormecidas sentiram, pela primeira vez em meses, a presença do que é essencial: água. Brotos verdes, num esforço quase indecente de pressa, empurraram a casca seca e abriram folhas miúdas que refletiam o novo céu. Vizinhos saíram, sapatos atolados na lama, cabelos embaraçados pela chuva, mas com olhos que brilhavam de forma incomum. Aquele povo que antes murmurava críticas e olhares desconfiados, agora cantava. Crianças rodopiavam, braços abertos, tentando prender as gotas nas mãos, como se quisessem provar milagres. Homens e mulheres, que na seca trocaram palavras por silêncio. Agora conversavam juntando as mãos pela primeira vez em muito tempo. Dom Aurélio apareceu por fim, passos pesados, chapéu encharcado. A postura que sempre o tornara maior do que os outros parecia derreter junto à água que escorria do seu rosto. Ele parou na beira da plantação de Daniel e Maria e ficou observando aquele verde que surgia tão teimoso. Algo no seu rosto mudou, o recuo do orgulho, o reconhecimento de que havia talvez equacionado mal as prioridades da vida. "Não esperava", murmurou, sem olhar diretamente para ninguém. Daniel sentiu o puxão de uma sensação estranha. Não era medo, era a possibilidade de reconciliação. Maria, com um gesto discreto, segurou a mão do marido. Dom Aurélio caminhou até a terra enlameada e, num movimento que ninguém imaginara, ajoelhou-se. Suas mãos tocaram o barro, como se pedissem perdão à própria realidade. Não houve teatrinho,
houve verdade. Apenas por isso, a cena foi imensa. Peço desculpas, disse ele, a voz enfraquecida pelo arrependimento e pela chuva. Achei que tudo se vendia e que poderia comprar até o silêncio. Hoje aprendi que há coisas que não cabem em cofres. As palavras abriram portas. O homem que antes falara de preços e cláusulas, agora ofereceu sementes, ferramentas, trabalhadores, não como compensação, mas como partilha. Aos poucos, arados foram divididos, canais improvisados puderam ser cavados, e o conhecimento de cultivos, antes guardado para poucos, passou de mão em mão. Dias se sucederam com uma alegria constante. As plantações que renasciam pareciam marcar um compasso novo na vida do povoado. Maria caminhava entre os canteiros com as mãos encharcadas de terra e sorriso leve. Daniel traçava sulcos com outros ombros ao lado. Dom Aurélio, frequentemente, andava de um lado para outro como quem aprende uma nova liturgia, a do cuidado compartilhado. Mas o verdadeiro milagre foi outro, mais sutil e mais profundo. À volta das fogueiras encharcadas surgiram confissões e pedidos de perdão. A mulher do padeiro, a mesma que zombara das orações, trouxe um bolo grande para a celebração, colocando-o sobre uma tábua improvisada. Uma velha reza retornou, mãos que antes se fecharam agora se estendiam. O orgulho que outrora sustentara divisões começou a dissolver-se em gestos simples. Dividir um pedaço de pão, oferecer uma trégua, ensinar uma técnica de plantio. Numa noite clara, quando as poças refletiam a lua e as estrelas piscavam como promessas cumpridas, Daniel disse a Maria, apoiado no batente de madeira da casa: a chuva fez brotar plantas, mas o que cresceu mesmo foi o que havia em nós. Maria encostou a cabeça no ombro do marido e respondeu com um sussurro de paz. O milagre não veio só do céu, veio de nós, de quando deixamos o orgulho ir embora. No amanhecer seguinte, o campo parecia uma pintura viva, verdes intensos, pessoas rindo, crianças plantando mudas com seriedade quase cerimonial. Dom Aurélio já não vinha mais como patrão, mas como vizinho que aprende e ajuda. A história daquela chuva espalhou-se para além do povoado, não como simples relato de um fenômeno meteorológico, mas como lição. A esperança, quando partilhada, torna-se dom divino que transforma não só a terra, mas sobretudo os corações. E assim, entre brotos e confissões, entre mãos sujas de trabalho e rostos lavados pela chuva, o sertão encontrou-se. O verdadeiro milagre não foi apenas o fim da seca, mas a renúncia do orgulho e o nascimento de uma comunidade que reconhecera o valor maior, o cuidado mútuo. A chuva foi bênção, aquilo que ela trouxe para dentro das pessoas, porém, foi o presente mais duradouro.